Muitos cristãos acreditam que estamos atravessando os últimos dias, observando atentamente os sinais que prenunciam a conclusão dos tempos, conforme indicado nas Escrituras. Desde o avanço na construção do terceiro templo em Jerusalém até o aumento da vigilância global, a ganância desenfreada e o surgimento de uma religião unificada, esses fenômenos parecem corresponder às profecias sobre os dias finais. Neste contexto, vamos analisar 4 tendências proféticas, investigando suas origens bíblicas e suas manifestações no mundo atual. Uma das tendências proféticas que merece destaque em 2025 é a construção do terceiro templo em Jerusalém. A relevância desse templo nas profecias escatológicas é evidente, conforme indicado em passagens como Daniel 9, versículo 27, Mateus 24, versículo 15, 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. Daniel 9, versículo 27, menciona um pacto que será criticado por 7 anos e explica que no meio desse tempo os sacrifícios e ofertas cessarão, e no templo se encontrará a abominação da desolação. Essa desolação sinaliza tempos tumultuados e a ascensão de forças opostas a Deus. Mateus 24, versículo 15, reforça essa ideia ao advertir aos fiéis que, ao verem a abominação que causa desolação mencionada por Daniel, devem fugir. Aqui Jesus faz uma referência direta à profecia de Daniel, destacando a necessidade de vigilância e prontidão em face dos sinais do fim dos tempos. No livro de 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, Paulo descreve uma figura que se opõe a tudo o que é considerado divino, colocando-se no templo de Deus e proclamando ser Deus. Este trecho é muitas vezes interpretado como uma menção ao anticristo, cuja revelação está ligada à presença física de um templo, onde poderá realizar suas blasfêmias contra Deus. Essas indicações se entrelaçam para formar uma tapeçaria profética que sublinha a importância do Templo de Jerusalém nos acontecimentos dos últimos tempos. O terceiro templo é entendido não apenas como uma construção, mas como um ponto central, onde eventos significativos ocorrerão, marcando o cumprimento das profecias. As Escrituras revelam que o templo terá um papel crucial no desenrolar dos últimos eventos. Em particular, será o local onde o anticristo irá perpetrar a abominação da desolação, profanando o lugar sagrado de Deus e se colocando acima de Deus. Esse ato de blasfêmia é fundamental na linha do tempo profética, tornando essencial a existência de um templo físico para que isso se realize. Assim, a construção do terceiro templo é vital para a concretização dessas profecias. A Bíblia sugere claramente que a construção desse templo está relacionada ao fim do mundo conforme o conhecemos. Em 2024, a descoberta de várias red heifers, novilhas vermelhas, e equipamentos sagrados adequados para sacrifícios templários despertou significativo interesse entre judeus e cristãos. Especialmente, os cristãos evangélicos veem esses acontecimentos como sinais proféticos, interpretando que a reconstrução do terceiro templo é iminente e que a volta de Cristo se aproxima. As obras para o terceiro templo já estão bastante avançadas. O Instituto do Templo, uma entidade israelense dedicada ao restabelecimento do templo, está ativamente preparando esta construção. Até 2025, essa preparação tenderá a aumentar. O Instituto já criou mais de 60 itens sagrados, vestuário e outros elementos necessários para o culto, como o altar de ouro, a mesa dos pães da proposição e a coroa do sumo sacerdote. Esses artigos estarão prontos assim que o templo for erguido. O estágio avançado dessas preparações não deve ser subestimado.
As novilhas vermelhas, os vasos sagrados e o crescente movimento em Israel indicam a construção do templo como um marco significativo na profecia escatológica. Outras passagens bíblicas também reforçam a relevância do templo nos últimos dias. Em Ezequiel 40 a 48, encontramos uma descrição detalhada do templo futuro, onde Deus habitará novamente entre seu povo. Essa visão contempla não apenas a estrutura física, mas o aspecto espiritual do templo como um espaço de adoração e presença divina. É importante entender que a edificação do terceiro templo não acontece isoladamente. Ela está inserida em um contexto geopolítico e espiritual complexo, onde eventos globais e movimentos sociais impactam diretamente o cumprimento das profecias. A crescente tensão no Oriente Médio, a reunificação de cultos religiosos e o aumento do interesse por artefatos sagrados são todos sinais de que nos dirigimos a um período de intensa atividade profética. Para os fiéis, esses preparativos não são apenas oportunidades de estudo histórico ou arqueológico, mas sinais claros de que os tempos estão se concretizando conforme a palavra de Deus. A vigilância, a oração e o preparo espiritual são fundamentais. Assim, vigilamos enquanto esses eventos se desenrolam, aguardando o cumprimento das promessas divinas e a realização do plano de salvação. A segunda tendência, aumento da vigilância. Em 2025, uma das preocupações mais significativas será o aumento da vigilância global e da supervisão sobre a vida das pessoas. Esse panorama se alinha com as profecias bíblicas em Apocalipse 13, versículos 16 e 17, que fala de um tempo futuro em que as pessoas terão que receber uma marca para efetuar compras e vendas. Essa marca, conhecida como a marca da besta, simboliza um sistema de vigilância e controle econômico sem precedentes, em que cada ação e transação será monitorada e regulada. À medida que 2025 se aproxima, a vigilância deve aumentar. Pequenos e graduais passos estão acostumando as pessoas a viver sob observação constante, aceitando essa condição como parte cotidiana da vida. As bases desse novo sistema já estão sendo lançadas com o desenvolvimento de tecnologias de vigilância em massa, como reconhecimento facial, por meio de inteligência artificial, sistemas de identificação digital e monitoramentos biométricos. Essas práticas, que anteriormente eram vistas como invasivas, estão agora se firmando na sociedade com a esmola da conveniência, segurança e saúde pública. Atualmente, softwares de reconhecimento facial são empregados em aeroportos, nas ruas das cidades e até nas escolas. Com o passar do tempo, a sociedade se habituará a estar constantemente sob observação. A normalização da vigilância é parte de um projeto maior que visa criar um mundo em que as ações de cada cidadão possam ser monitoradas em tempo real. Em 2025, podemos esperar um aumento na invasividade da vigilância. Governos e grandes empresas estão elaborando tecnologias ainda mais avançadas para monitorar não apenas as atividades visíveis das pessoas, mas até os seus processos biológicos internos. Organizações globais que apoiam um controle mais rigoroso estão promovendo um regime de vigilância biométrica total, que vai além do mero reconhecimento facial ou do rastreamento de localização. Esses grupos argumentam que, para uma melhor gestão social, é imprescindível monitorar o que acontece internamente nos indivíduos. Isso inclui acompanhar emoções, temperatura corporal e até mesmo atividades cerebrais. Imagine um líder mundial discursando enquanto essa tecnologia avalia automaticamente as emoções do público com base em sinais biológicos.
como batimentos cardíacos ou expressões faciais capturadas por dispositivos como TVs ou smartphones. Esse futuro vislumbra um sistema em que líderes políticos e governos saberão exatamente quem os apoia e quem não, baseando-se em reações biológicas involuntárias. Embora ainda não tenhamos atingido esse patamar de controle, é evidente que o mundo está seguindo nessa direção. O controle projetado vai muito além da vigilância convencional. Ele penetra nos detalhes mais íntimos dos pensamentos e emoções dos indivíduos. Interfaces neurais, criadas por empresas como BlackRock, Neurotech e Neuralink, estão começando a materializar essa possibilidade, envolvendo a inserção de microchips no cérebro das pessoas, permitindo interação com computadores e dispositivos. Embora esses avanços ofereçam amplas oportunidades para progresso médico e tecnológico, eles também introduzem a possibilidade de um controle sem precedentes. Imagine um cenário em que essa tecnologia é comum e a maioria das pessoas possui microchips implantados em seus cérebros. Agora, imagine essa tecnologia sob o domínio do anticristo. Um chip de microcircuito em seu cérebro não apenas teria a capacidade de decifrar seus pensamentos, mas também se conectaria à internet, monitorando sua localização constantemente, rastreando suas atividades e até controlando aspectos de seu comportamento. Com tal poder, o anticristo poderia instaurar a marca da besta, como descrito em Apocalipse 13, exercendo quase total controle sobre a população. As pessoas seriam monitoradas não apenas externamente, mas também teriam seus pensamentos e intenções passíveis de serem vigiados e potencialmente manipulados. O mundo está avançando rapidamente nessa direção. Em 2025, podemos testemunhar um crescimento na neurotecnologia, maior adoção de sistemas de identificação digital e um uso intensificado de inteligência artificial para vigiar e controlar o comportamento humano. À medida que a vigilância se intensifica, cresce também a dessensibilização do público. Muitas pessoas já se acostumaram com dispositivos que escutam suas conversas ou rastreiam suas localizações por conveniência. Progressivamente, os indivíduos estão mais dispostos a abrir mão de sua privacidade por conta de benefícios aparentemente benéficos, como conveniência ou segurança. Conforme essa tendência se enraiza, será cada vez mais desafiador resistir à invasão da vigilância em todos os aspectos da vida cotidiana. Outro aspecto importante a ser destacado em 2025 é o avanço de uma sociedade sem dinheiro e das moedas digitais, que ampliam a capacidade de controle sobre transações financeiras por parte de governos e corporações. Com cada vez mais transações sendo realizadas digitalmente, elas se tornam passíveis de rastreamento, análise e, potencialmente, restrições. Isso cria um cenário similar ao que encontramos em Apocalipse 13, onde aqueles que não seguem o sistema se tornam incapazes de comprar ou vender. Além disso, as moedas digitais tornam mais fácil para as autoridades globais impor sanções ou penalidades a indivíduos com base em seu comportamento, opiniões políticas ou crenças religiosas. O fortalecimento da vigilância e do controle global é uma realidade a que os cristãos devem estar atentos. Apocalipse nos previne sobre um tempo onde o mundo se encontrará sob um sistema de controle, em que as atividades, pensamentos e até a capacidade de realizar transações comerciais serão regulados por uma entidade central. Diante dessa realidade emergente, é crucial que mantenhamos a vigilância e reconheçamos os sinais de sua normalização. O crescente monitoramento biométrico,
A implementação de interfaces neurais e a transição para uma economia sem dinheiro sinalizam um futuro onde as liberdades individuais e a privacidade estarão cada vez mais ameaçadas. Portanto, é vital que os cristãos permaneçam alertas e preparados espiritualmente diante desses desenvolvimentos, reconhecendo que a Bíblia já antecipou tais momentos. Jesus, em Mateus 24, versículo 24, nos adverte sobre a vinda de falsos cristos e profetas, que realizariam grandes sinais e prodígios para enganar até os escolhidos. Esse aumento da vigilância e controle global pode ser visto como uma parte do cumprimento dessas profecias, preparando o caminho para a manifestação do Anticristo e o estabelecimento de sua autoridade global. Permanecer firme na fé, orar e buscar a orientação divina são ações fundamentais enquanto assistimos a esses eventos se desenrolando. A Bíblia nos convoca a manter-nos atentos e prontos, como diz em Mateus 24, versículo 42. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Ao perceber esses sinais e se preparar espiritualmente, teremos mais chances de enfrentar os desafios dos últimos tempos com fé e confiança no plano e na proteção de Deus. A ampliação da vigilância global e do controle em 2025 não é apenas uma mudança tecnológica, mas um indicativo claro da realização das profecias bíblicas sobre os últimos dias. As Escrituras nos alertam sobre períodos de grande tribulação e controle autoritário, e é fundamental que, como cristãos, nos preparemos, mantendo nossa fé e confiança em Deus enquanto enfrentamos essas mudanças significativas em nossa sociedade. Agora, a terceira tendência, o aumento da ganância. Em 2025, uma das preocupações mais alarmantes será o crescimento da ganância em todo o mundo. A Bíblia já expressa advertências relevantes sobre esse tema. Em 2 Timóteo 3, versículos 1 a 4, Paulo descreve que, nos últimos dias, as pessoas se tornarão amantes de si mesmas, gananciosas, vaidosas, orgulhosas, impiedosas e egoístas, buscando mais prazeres terrenos do que a Deus. Essa passagem ilustra que a ganância, especialmente o amor excessivo ao dinheiro, está no cerne de muitos comportamentos problemáticos que marcam os últimos tempos. A Bíblia mostra repetidamente que a ganância é uma característica preponderante nos dias finais, sugerindo que a sociedade se voltou cada vez mais para desejos egoístas e materialistas. Nos anos recentes, a ganância se manifestou em uma escala global. Os Estados Unidos, uma das nações mais prósperas, também se destacam como uma das mais gananciosas. A incessante busca por riqueza e poder levou muitos a priorizar o lucro em detrimento do bem-estar humano. Conflitos armados das últimas décadas foram frequentemente impulsionados por ganância, muitas vezes mascarados como disputas geopolíticas, enquanto o verdadeiro objetivo eram recursos, mercados ou poder. A guerra, em muitos casos, se transformou em um grande empreendimento, onde empresas de defesa e fabricantes de armas se beneficiam enormemente com a devastação e o sofrimento que causam. Para alguns, a guerra é vista como uma oportunidade de expandir negócios, sem se importar com vidas perdidas ou o sofrimento dos inocentes. A única preocupação é o lucro. Mais conflitos significam mais lucro. Esta é a verdadeira essência da ganância, onde vidas humanas são sacrificadas em nome do ganho financeiro. Um exemplo claro dessa atitude gananciosa é a prática da terceirização de empregos. Muitas multinacionais deslocam suas operações para países onde a mão de obra é mais barata, visando maximizar lucros, frequentemente em detrimento do bem-estar dos trabalhadores locais. Essa busca por economizar e aumentar os ganhos
reflete o tipo de egoísmo que Paulo descreve em 2 Timóteo 3, versículo 2, em que as pessoas se tornam amantes do dinheiro, desprezando o impacto de seus atos sobre os outros. A Bíblia, de maneira direta, afirma que a ganância é a raiz de todos os males. Em 1 Timóteo 6, versículo 10, é dito: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Este apego ao dinheiro não apenas corrompe o mundo dos negócios, mas também infiltra a igreja. O crescimento do evangelho da prosperidade ilustra como a ganância penetrou até os ambientes espirituais, onde líderes que priorizam riquezas sobre o bem-estar espiritual de suas congregações exploram seus fiéis, prometendo bênçãos e sucesso em retorno a doações generosas. Algumas denominações religiosas promovem que seus membros contratem empréstimos pessoais apenas para contribuir financeiramente à igreja, o que representa uma manipulação da fé em busca de lucro. Um exemplo extremo de ganância que transforma locais de culto em empreendimentos financeiros. A manifesta ganância é evidente quando se observa como certos pastores usufruem de jatos particulares, mansões luxuosas e estilos de vida extravagantes. Esses excessos tornaram-se sinônimos para alguns pregadores da prosperidade. Pergunta-se: é realmente necessário que um pastor tenha um jato particular? A alegação recorrente é que esses jatos os ajudariam a propagar o evangelho eficientemente, mas a verdade é que tal ostentação é desnecessária. Esses líderes estão mais focados no próprio conforto e prestígio do que no bem-estar espiritual de seu rebanho. Isso é ganância camuflada como ministério. A ganância que se observa nas igrejas não se restringe apenas aos líderes. Muitos na sociedade contemporânea também são direcionados por essa busca incessante. Essa busca pessoal se revela de várias formas, desde o desvio por posses até a constante luta pela acumulação de bens e status. As pessoas já não se contentam com o que possuem e insistem em sempre querer mais. Esse anseio insaciável simboliza os tempos atuais, onde Jesus já advertia que as pessoas se tornariam amantes do dinheiro e do prazer, em vez de amantes de Deus. Em passagens como 2 Timóteo 3, versículo 4 e Apocalipse 18, versículos 11 a 13, encontramos previsões sobre a queda de Babilônia, que simboliza sistemas que usam corrupção e avareza. Ali, mercadores lamentam a ruína da cidade, pois ninguém mais compra suas mercadorias que incluem ouro, prata, pedras preciosas e até escravos. Isso ilustra a profundidade da ganância em um sistema que valoriza a riqueza, o luxo e o material acima da vida humana. Aqueles mercadores viam a queda de uma cidade, mas se entristecem pela perda de lucros. Essa é a ganância que a Bíblia condena nos tempos finais. Um mundo onde seres humanos são explorados por recursos, onde o valor material é exaltado. Podemos esperar que tal aumento da ganância se intensifique à medida que os últimos tempos se intensificam, levando a um crescimento da exploração, corrupção e sofrimento. Observa-se uma disparidade crescente entre ricos e pobres, com os primeiros acumulando mais riqueza enquanto os últimos são esquecidos. Isso não reflete apenas uma questão econômica, mas também uma crise espiritual, sendo a ganância um reflexo do afastamento da humanidade de Deus e da fixação em bens materiais. Dizer que a desigualdade econômica global se tornou um reflexo cristalino dessa realidade é pertinente, com uma fração da população acumulando riqueza, enquanto milhões lutam contra a pobreza. Essa disparidade não apenas gera tensão social,
mas também compromete a moral da sociedade. Em Provérbios 11, versículos 24 e 25, a sabedoria nos ensina: a quem dá generosamente, vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Essas palavras contrastam diretamente com a cultura gananciosa que permeia nossa sociedade. Como cristãos, devemos estar cientes dessa preocupação crescente e proteger-nos dela em nossas vidas diárias. É simples se deixar levar pela ânsia por riqueza, mas devemos lembrar que nosso verdadeiro tesouro está nas coisas do alto. Temos a obrigação de também denunciar a ganância que permeia o mundo ao nosso redor, seja nas corporativas, na política ou na fé cristã. A ganância é, sem dúvida, um sinal dos tempos, e seremos convocados a abraçar um padrão mais elevado como seguidores de Cristo. Ser generosos, compassivos e voltados para as verdades divinas, em vez de nos perdermos na busca materialista. A Bíblia nos instrui a vivermos de maneira diferente, priorizando o que realmente importa. Em Lucas 12, versículo 15, Jesus adverte: cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, pois a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Esse ensinamento ilustra que a verdadeira riqueza reside não nas posses materiais, mas no nosso relacionamento com Deus e no amor ao próximo. Em Atos 20, versículo 35, Paulo menciona uma citação de Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Esse princípio nos encoraja a viver altruisticamente, colocando o bem-estar dos outros acima de nossos próprios interesses. Além disso, em 1 João 2, versículo 16, somos lembrados de que tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Essa passagem enfatiza que a ganância e o materialismo são opostos aos valores divinos e devem ser rejeitados. Como cristãos, devemos nos esforçar para cultivar um espírito de contentamento e generosidade, refletindo o caráter de Cristo em todas as áreas de nossas vidas. A crescente ganância nos tempos modernos destaca como esse fenômeno é um sinal profético. Observamos sua presença em diversas facetas da sociedade contemporânea, desde indústrias que subjugam tanto recursos, quanto pessoas até igrejas que valorizam o lucro em detrimento do bem-estar espiritual. Reconhecendo esses sinais, devemos permanecer firmes na fé, vivendo segundo os ensinamentos de Cristo e promovendo a generosidade e a compaixão. Dessa forma, estaremos preparados para enfrentar os desafios dos últimos tempos com esperança e confiança na provisão e na justiça de Deus. É importante lembrar das palavras de Jesus em Mateus 6, versículos 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Essa perspectiva nos ajuda a manter o foco no que é verdadeiramente significativo, resistindo às tentações da ganância e vivendo de uma maneira que glorifique a Deus. Por fim, a quarta tendência que merece atenção é a ascensão de uma religião de um único mundo. Em 2025, observamos uma crescente unificação religiosa que se alinha com os avisos bíblicos sobre os últimos tempos, conforme descrito principalmente no Apocalipse. Neste livro, a figura da grande prostituta simboliza um regime religioso e político que se levantará para enganar as nações.
estabelecendo-se em aliança com o Anticristo, a figura que se opõe à verdadeira fé em Deus. Apocalipse 17 apresenta a grande prostituta como uma entidade que seduz as nações através de sua riqueza, poder e influência, desvirtuando a verdadeira adoração a Deus. Este conceito vai além da mera religião, constituindo um sistema sincrético que funde várias tradições religiosas, criando uma fé unificada que vai diretamente contra o Evangelho. Uma das chaves que impulsiona esta formação de uma religião global é o crescente impulso por diálogo interreligioso e iniciativas de unidade. Projetos como a Casa da Família Abraâmica em Abu Dhabi exemplificam essa tendência, buscando promover o entendimento e a cooperação entre judaísmo, cristianismo e islamismo. Embora essas iniciativas sejam frequentemente de boa intenção, visam promover a paz, também preparam o caminho para a criação de uma nova religião que abrace uma variedade de crenças sob a justificativa de unidade e aceitação. Com a crescente intensidade dessas atividades interreligiosas, o mundo se dirige para a formação de um sistema religioso unificado. Esse sistema desempenhará um papel essencial nos acontecimentos dos últimos tempos, conforme propõe a Bíblia. Em Apocalipse 13, versículo 8, é feito menção a bestas adoradas por povos de todas as tribos e nações, o que pode ser interpretado como a manifestação dessa religião global que controlará a população. A religião de um único mundo não apenas amalgama crenças divergentes, mas se alinha com forças políticas e econômicas para adotar um controle social abrangente. Em Daniel 11, versículo 37, o Anticristo é descrito como afirmando que não há outro Deus além de si mesmo, o que destaca sua resistência direta à fé verdadeira. A mistura de poder religioso e secular cria uma atmosfera onde a verdadeira adoração a Deus é sufocada, dando lugar a uma fé sincrética que promove a veneração do Anticristo. Podemos observar sinais dessa tendência nas iniciativas atuais que incentivam a unidade religiosa. Conferências de líderes religiosos, programas educacionais que promovem múltiplas religiões e organizações que defendem a coexistência pacífica ilustram como a sociedade está se movendo para um sistema religioso global. Embora buscando promover a paz, esses esforços também criam um ambiente propício para que muitos sejam desviados da verdadeira fé. A mistura de crenças diferentes pode levar à diluição dos ensinamentos bíblicos e à aceitação de práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Em 2 Coríntios 6, versículo 14, Paulo nos adverte: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Isso serve como um alerta sobre a necessidade de manter nossa fé pura e inabalável, resistindo à tentação de cruzar as doutrinas que não estão fundamentadas nas Escrituras. Como cristãos, manter vigilância e discernimento sobre os sinais dos tempos é fundamental. João 4, versículo 1, nos exorta a não crer em todo espírito, mas provar os espíritos para ver se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído ao mundo. Esta declaração enfatiza a importância de permanecer atentos àqueles discursos que podem nos desviar da verdade bíblica, permanecendo firmes na convicção da nossa fé. Para lidar com essa tendência, é crucial que os cristãos fortaleçam sua fé através da leitura da Bíblia, oração e comunhão com outros crentes. É igualmente importante educar-se sobre as táticas do Anticristo e como ele tentará enganar o mundo através de uma religião falsa. Em Efésios 6, versículo 11, somos instruídos a vestir toda a armadura de Deus,
para podermos estar firmes contra as ciladas do diabo. Isso inclui discernir a espiritualidade e resistir a quaisquer influências que tentem nos fazer conformar ao mundo. Portanto, em 2025, a evidência de uma religião global se torna mais clara, em alinhamento com as profecias sobre os últimos dias. A união religiosa, apesar de suas boas intenções, pode resultar na formação de um sistema que se opõe à verdadeira fé. Como cristãos, devemos estar atentos a essa realidade, mantendo firmeza na palavra de Deus e rejeitando a conformidade com sistemas que promovem o engano espiritual. Com isso, estaremos prontos para enfrentar os desafios dos últimos dias com fé, discernimento e esperança na proteção e na orientação de Deus. Não devemos esquecer as palavras de Jesus em Mateus 24, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganariam até os escolhidos. Essa advertência ressalta a necessidade de permanecermos vigilantes e firmes na nossa fé, reconhecendo os sinais da religião global e permanecendo leais ao único Deus verdadeiro.